A Caminho da Redenção. Obra de Essa de Queiroz, psicografada por Wanda Canuti. Adaptação Sidney Carbone. Fale, Paulo. Não me deixe mais ansiosa do que já estou. Fez algum negócio indevido na indústria sem que seus irmãos saibam, para ter lucros maiores, e agora sente-se ameaçado e com remorsos? Sinto-me com muitos remorsos e ameaçado também, mas não da forma que pensa. Mas por uma criatura sem escrúpulos que me envolveu há alguns anos e a quem eu não tive como resistir. Está falando de outra mulher? Sim, Idalina. Paulo! Eu estou numa situação difícil e muito degradante para mim. Quero livrar-me dela e não posso. Vive ameaçando ir à nossa casa e abordar você, os nossos filhos. Perdoe-me, Idalina. Perdoe-me. Idalina sofreu uma decepção tão grande, um choque tão profundo, que não conseguiu dizer mais nada. Abaixou a cabeça e... Não fique assim, pelo amor de Deus. Fale comigo. Diga alguma coisa. Estou muito arrependido. Preciso do seu perdão. Compreenda-me, ajude-me. Depois de alguns minutos, ela cessou o choro, tentou recompor-se e perguntou com a voz débil. Quem é ela? Você não a conhece, e é bom que não a conheça nunca, pois trata-se de uma criatura desprezível. Não importa. Quero saber quem é e onde mora. Você disse há alguns anos atrás. Quer dizer que vem mantendo relação há anos? Não torne mais difícil a minha situação. Quero livrar-me dela, entenda, me ajude-me. Você só me contou porque ela o ameaça. E por que a ameaça de agora, se há anos se conhecem? Por que esse seu medo só agora? Do contrário, não pensaria em dizer-me nada. Há muito tempo quero terminar essa loucura e não consigo. Por isso peço seu auxílio, Idalina. Você tem que me compreender. Imagina que contaria justamente a você se eu não estivesse arrependido e não precisasse de sua ajuda. A conversa tomava um rumo não esperado por Paulo. Idalina insistia em saber quem era a outra, e ele não pretendia contar. Ela era decidida, lutava pelo que desejava e repetia. Quero saber quem é ela e onde mora. Não direi para preservá-la de situação tão humilhante. Tenho a certeza de que, sabendo, irá procurá-la, e não quero que entre em contato com uma pessoa de tão baixos sentimentos. Quero verificar por mim mesma. Apelo ao seu bom senso, Idalina. Contei-lhe pedindo ajuda, não me negue. Procure manter-se calma, compreenda e auxilie-me. Quem sabe você tem alguma ideia para fazê-la desistir de seus intentos. Como poderei formular planos para um terreno desconhecido? Pelo que lhe contei, você deve deduzir. Mas tenho a certeza. Você não me contou nem a metade de todo o problema. Somente falou por estar sendo premido. Por que ela o intimida agora? O que deseja de você que você lhe nega? O que pretende com todas as ameaças? Que nos abandone e vá morar definitivamente com ela? Não é isso. Ela é uma mulher sem sentimentos, não tem amor por ninguém, apenas interesse. Então ela lhe pede alguma coisa que você tem negado. O que é? Como Paulo se mantivesse calado, Idalina continuou. Cheguei ao cerne do problema. Vamos, diga. O que ela pretende? Por que o está pressionando? Não posso dizer. Só pioraria a situação. Não existe meia verdade, Paulo. Ou sabemos a verdade completa, ou tudo que falou é mentira e tem outras intenções. Não devo lhe dizer pelo nosso próprio bem. Não terá outra alternativa. Já que começou, terá que dizer tudo. Você pede a minha ajuda, mas como poderia ajudá-lo se não sei do que se trata? Meio a contragosto, demorando um pouco, Paulo começou a falar das ameaças de Fausta em procurar seus filhos, em ir à mansão e do ponto principal, o seu desejo de possuí-la. Ah, então é ela. É ela que vem ocasionando transtornos e tirando a paz da nossa família. Você sabia que era ela, Paulo? Soube-o depois. Ela mesma me contou. Não lhe falei que é uma criatura sem escrúpulos e desumana? Onde vive essa mulher? Você tem que me dizer. No que depender de mim, não direi. Quero preservá-la de situação tão vexatória. Enquanto isso, vamos continuar sofrendo e nos sujeitando às suas vontades. O que ainda nos estará reservado?
Esse tipo de pessoa não desiste quando tem um objetivo em mente e não se importa com os meios para conseguir os fins que almeja. Bem, por isso não quero que a conheça. Tenho medo de perdê-la, Idalina. Quero conservar minha família, da qual nunca deveria ter me afastado, e agora sofro as consequências de atos tão estouvados. Deveria ter pensado antes. Agora está feito. Eu também não sei em que posso ajudá-lo e como vai resolver situação tão crítica. Queria que você me compreendesse. Se não puder perdoar-me, pelo menos entenda-me e não me despreze. Rogo-lhe também que nada diga aos nossos filhos. Não suportaria olhar para eles sabendo que conhecem esse meu deslize. Eu perderia o respeito deles. Eu própria não gostaria de lhes dar esse desgosto. Respeitam o pai como um homem digno, como eu própria sempre o respeitei. E não desejo que sofram a desilusão que estou sofrendo, nem que se envergonhem do pai que tem. Não fale assim, Idalina. Eu sou um homem de bem, apenas errei como muitos erram, fui fraco e estou sofrendo por isso. Ajude-me a não sofrer mais e a resolver esse impasse. A dois tudo será mais fácil. Deveria ter me consultado há anos atrás, quando disse que ela o envolvia. Deveria ter pedido a minha ajuda para fugir de seus enleios. Mas, naquela ocasião, deslumbrado e cego, você não desejava se afastar dela, não é? Não seja cruel comigo dessa maneira. Como quer que eu seja? Como pensa que está o meu íntimo? Eu estou arrasada, decepcionada, triste e com muita raiva dela, mesmo sem conhecê-la. Vamos voltar para casa. Mas você nada disse que me encoraje, que me dê forças. Não tenho condições de dizer nada. Seria exigir muito de mim nesse momento. Coloque-se em meu lugar para ver como se sentiria. Não sei se teria o controle que estou tendo para não sair desse carro e andar por aí sem rumo, até cair ao chão de cansaço. Mas penso nos meus filhos apenas. E se alguma coisa puder lhe dar, em nome deles, nada mais. Idalina, Vamos embora. Não desejo ouvir mais nada. Minha cabeça está estourando e eu seria capaz de explodir. Controle-se. Quando o tempo passar, verá situação diferente. Mesmo que o tempo passe, mesmo que me coloquem na situação como diz, de forma diferente, ainda que aparentemente eu seja a mesma, tanto para você como diante dos nossos filhos, eu lhe afirmo, hoje você derrubou o mundo em que eu vivia, e todos os escombros estão sobre a minha cabeça, e sob eles viverei eternamente. A partir de agora, minha vida não mais será a mesma. Poderá sê-lo se conseguisse fingir para quem não me conhece bem. Mas quem sai daqui para o lar, se é que posso chamá-lo assim, é outra Idalina. A desiludida, a decepcionada, a magoada, a morta. Sim, porque morri um pouco em cada palavra que me contou. Por favor, ligue esse carro e vamos embora. As palavras de profundo sentimento e dor que ela expressou, como a revelação do que lhe ia na alma, calou Paulo. Ele sentia-se também morto, culpado de tanto fel que derramara na alma da abnegada esposa e envergonhado. Ligou o motor do carro e deixou o local. Já em frente à mansão, antes de descerem do carro, novamente Paulo apelou. Idalina, pelo amor de Deus, diga que me perdoa. O que eu tinha a dizer a esse respeito já foi dito. Não tenha receio. Quando entrarmos em casa, mesmo anulando-me em dores como me sinto, ninguém perceberá nada, não por mim. Amo aos meus filhos e nunca lhes darei um desgosto tão grande. Agora, se a outra o fizer, aí não responderei por meus atos. Quero que saiba que, apesar de tudo, eu a amo e tudo farei para demonstrar esse amor e o meu arrependimento. É bom que encerremos esse assunto de vez. Vamos entrar. As crianças já devem estar preocupadas. Ai, até que enfim chegaram. Já estávamos ficando preocupados. Podemos saber onde foi o casalzinho querido? Apenas fomos dar uma volta. Seu pai quis sair um pouco e andamos por aí sem rumo. Foi muito bom. Já passa das 10 horas. Por que não foram se deitar? Eu cheguei da rua e encontrei as minhas maninhas preocupadas com a demora de vocês. Então resolvemos esperá-los juntos. Mas agora já chegamos e está tudo bem. E é melhor vocês irem para a cama, que nós vamos fazer o mesmo. Boa noite para todos e durmam bem.
Os filhos beijaram os pais e foram cada um para o seu quarto. Minutos depois, Paulo e Idalina também se recolheram. Idalina deitou-se, não dando ensejo a Paulo de lhe dizer mais nada. Seus pensamentos estavam aguçados. Ela tentava relembrar situações, detalhes que lhe confirmassem as revelações do marido, mas nada encontrava. Nunca houve nada, a não ser pequenas viagens de interesse da indústria. Reuniões à noite vez por outra. Almoços dos quais ele não comparecia, alegando negócios. Canalha! Sempre soube esconder bem o seu caso. Paulo tentou falar-lhe, mas... Por favor, já me aborreceu o suficiente. Deixe-me dormir em paz. Quietinha, de olhos fechados, deixava que sua mente fluísse em pensamentos. Nem chorar conseguia mais. O que vou fazer diante dessa terrível realidade? Por ora, sabia que não poderia fazer nada. Tinha os filhos para cuidar e tudo continuaria como sempre. Devo fingir que Paulo é o marido dedicado, o pai extremoso e o homem íntegro de sempre. Tudo tem que continuar assim. Muito mais doloroso, entendia, era não poder repartir com ninguém a grande dor que sentia. Lembrou-se de Leda, sua cunhada e amiga de todas as horas, compreensiva e sensata, mas logo afastou a hipótese do desabafo. Nem ela deverá saber. Será um segredo só meu, enquanto a outra não resolver pôr tudo a perder. A casa estava em silêncio. Deveria ser madrugada. Tanto tempo Idalina estava deitada, quieta, pensando. Paulo parecia dormir. De repente, uma batida leve foi ouvida à porta do seu quarto. Idalina apurou mais o ouvido. Apesar da mente confusa, a batida se repetiu. Quem será? Levantou-se rapidamente e foi abrir a porta. Encontrou Jane com a fisionomia transtornada. O que você quer, minha filha? Segurando o abdômen, como querendo comprimir os músculos para não senti-los, a jovem disse. Estava dormindo bem. De repente acordei sentindo dores fortes aqui. Você comeu alguma coisa estranha na rua? Não, nada, mamãe. Com a conversa, Paulo acordou, levantou-se e foi para junto da filha à porta. O que você tem, filha? Não sei, pai. Estou mal. Ai. É uma dor diferente e esquisita, mais à altura da cintura. E reflete também nas costas. Só pode ser um problema agudo. Temos que chamar um médico. Não precisa. É claro que precisa. Você não pode ficar assim. Se a senhora ficar comigo em meu quarto, a dor vai passar. Tudo bem, eu ficarei. Mas se não passar, providenciaremos um médico. Com dores repentinas não podemos facilitar. A sua mãe tem razão. Pode ser algum mal que exige cirurgia. Credo. Não diga isso que o senhor me assusta. Idalina acompanhou a filha ao quarto, ajudou-a a deitar-se, aconchegou-lhe as cobertas e ficou sentada na beirada da cama. Porém, Ai. Jane não melhorou. Aquietava-se um pouco, mas logo Ai. contraía-se como se algo pontiagudo lhe penetrasse a carne. Ah, Paulo, não dá para esperar mais. Vou ligar para o médico agora mesmo. Mas, mãe... Você está mal, filha, e precisa de socorro urgente. O médico chegou em menos de uma hora. Examinou a jovem, fez algumas perguntas e estranhou que dor tão profunda e aguda não respondia ao seu toque, como se nada de anormal existisse. Diante disso, disse a Paulo que a jovem deveria ser conduzida imediatamente ao hospital para tirar algumas radiografias. Enquanto Idalina preparava a filha, o médico despediu-se dizendo que os esperaria no hospital. Paulo estacionou o carro em frente ao hospital e Idalina ajudou a filha a descer. Quando ela se viu em pé... Ai, ai. O que foi, querida? Nem acredito que a dor passou. Passou? Sim, mamãe. Não estou sentindo mais nada. Ora, Jane, deixa de ser patife.
Você está com medo de entrar no hospital. Oh, filha, é só uma radiografia. Mas eu não estou mentindo. Com a dor tão forte que estava sentindo, faria qualquer coisa para livrar-me dela. Até uma cirurgia, se fosse preciso. É melhor entrarmos. O médico está esperando. Jane foi encaminhada aos procedimentos necessários, embora continuasse afirmando que não sentia mais nada. O médico advertiu que a crise poderia ter passado, mas se algo de anormal houvesse, voltaria e com mais intensidade. As radiografias foram feitas e examinadas imediatamente, como se procede em casos de emergência, mas nada foi constatado. Os locais onde acusavam dores estavam perfeitos. O organismo da jovem era sadio. O médico receitou apenas um analgésico e dispensou-a. Quando chegaram em casa, Eduardo e Dulce os esperavam preocupados. E então? Estou bem, Eduardo. Não sinto mais nada. Mas você saiu daqui gemendo tanto? As radiografias não acusaram nenhum problema. A irmã de vocês está bem, mas vai precisar ficar em repouso por uns dias. Você não vai à faculdade? É recomendação do médico. Só por uma questão de precaução. Está tudo bem, meus filhos. Vão para os seus quartos e procurem dormir. Daqui a pouco o dia estará amanhecendo. Eduardo e Dulce foram para os seus quartos. Eu também vou tentar dormir um pouco. Desculpem o transtorno que causei a vocês, mas aquelas dores estavam me incomodando tanto. Não se preocupe conosco, filha. Sim consigo própria. Venha, filha. Eu a acompanho até o seu quarto. Idalina acomodou a filha na cama, cobriu-a e... Procure dormir, mas se precisar de alguma coisa é só me chamar. Obrigada, mamãe, mas não vou precisar. Idalina saiu, fechou a porta e foi para o seu quarto. Paulo já estava deitado. Viu a esposa entrar, mas nada disse. Tinha medo de suas palavras e do que ele próprio estava pensando. Quando Jane veio ao nosso quarto se queixar daquelas dores, nada imaginei. Mas depois do diagnóstico, e constatado que ela nada tem, devo admitir que é coisa do trabalho que aquela desgraçada da Fausta mandou fazer. E isso não vai parar por aí. Idalina, deitada ao seu lado, também compreendera a fonte do problema da filha quando nada fora constatado. Em que situação a inconsequência de Paulo nos colocou, meu Deus? Nem meia hora havia passado e novamente Jane bateu à porta do quarto dos pais, dizendo voltar a sentir as mesmas dores. Ai! Eu não acredito que vai começar tudo de novo. A jovem apertava o corpo com as mãos no lugar da dor e até curvava-se um pouco para se sentir melhor. Eu não estou aguentando, mamãe. As dores estão mais fortes. Mas o médico nada atestou, filha. O que vamos fazer, Paulo? Não sei. Volte para o seu quarto. Eu vou fazer um chá e levo para você. Não quero voltar para aquele quarto. Mas por quê? Assim que as dores começaram, parece que fui impulsionada a sair de lá imediatamente. Por mais que lutasse, Paulo não encontrava um lugar seguro e firme para descansar. Somente estava atormentada, suas esperanças perdidas. A quem recorrer? Aonde ir? Sentia-se desnorteado, como se o chão lhe faltasse sob os pés cansados. Ainda lhe restava algum tempo até a hora costumeira de voltar ao lar. Não tinha vontade de chegar mais cedo. Pensou em ir à casa de Fausta, novamente suplicar que mandasse desfazer o trabalho, mas sabia que seria em vão. Entretanto, um pensamento lhe atravessou a mente. Se eu souber como agir, usar de astúcia, quem sabe ela própria não me dará uma pista. Não custa tentar. 20 minutos depois, estava diante da casa da amante. As meninas ainda não deveriam ter voltado das aulas e eles poderiam conversar, pensou. Se esforçaria para não se irritar, nem perder a paciência, e muito menos exigir. Coagida, ela nada diria. Como tinha a chave da porta da rua, entrou. Fausta! Percorreu todos os cômodos, mas não havia ninguém. Onde ela terá ido? Sentou-se um pouco e, sem querer, pousou os olhos em uma caderneta de endereços junto ao telefone. Sentiu um ligeiro estremecimento e disse:
E se nessa caderneta estiver o que tanto necessito? Levantou-se rapidamente e pegou a caderneta. Percorreu folha a folha. Não havia muitos endereços e nem telefones. Ele decepcionou-se. Que ingenuidade a minha. Orgulhosa e arrogante como é, não tem muitas amizades. De repente, porém, numa das folhas, deu com uma frase estranha. Conserte a sua vida. Abaixo da frase havia um endereço. Só pode ser o que preciso. Anotou o endereço num pedaço de papel e botou no bolso. Continuando a folhear a caderneta, encontrou mais 2 endereços com nomes que identificou como sendo o que desejava. Anotou-os também e, quando devolvia a caderneta ao seu local... Paulo? Eis que a amante chega. Jamais imaginaria encontrá-lo aqui. Outro dia saiu tão nervoso. Sabia que não deixaria de vir. Só não pensei que fosse tão depressa. Sei que não consegue ficar longe de mim, não é, querido? E sentando-se ao seu lado, foi-se achegando, querendo fazer-lhe carinhos que já o repugnavam. Paulo de pronto levantou-se, justificando. Apenas passei para ver minhas filhas, esquecido de que elas ainda não teriam voltado. Ora, não queira disfarçar. Sei que você me ama e faz todos os meus gostos. A propósito, como estão as coisas em sua casa? Estava ansiosa para saber e quase fui até lá. Estão bem, muito bem. É mesmo? Tudo se normalizou. Não acredito. Devem estar vivendo no inferno e logo deixarão aquela casa. Ele afirmou-me que estava intensificando o trabalho e logo eu conseguiria o que desejava. A quem está se referindo? A quem paguei para trabalhar para mim. Como você é desumana. Desumana eu? Ora, meu caro, apenas trabalho para conseguir o que quero. É muito simples. Se não desejam sofrer mais, faça o que lhe peço e ficarão livres. Até você inventar outra coisa. Pode ser. Vejamos o que eu poderia querer depois. Quem sabe me tornar diretora da indústria ou querê-la toda para mim? O que acha? Você é uma desvairada, não sabe o que diz. Você é que não sabe com quem está lidando. Ah, sei muito bem. Não sabe como lamento ter me deixado enredar por você. E pelas meninas, tê-la como mãe. Nunca mais repita isso. Não coloque as nossas filhas contra mim, que você não sabe o que ainda pode lhe acontecer. Penso que já ouviu bastante e vou-me embora. Diga a Célia e Celina que lhes deixei um beijo, mas não pude esperá-las. Se me der vontade, direi. Perfeito idiota. Paulo saiu esperançoso. Levava 3 endereços de locais que poderiam, talvez, atendê-lo sem que tivesse exposto o problema de seu lar a ninguém. O dia foi estafante, não estou com disposição para ir à procura de nada. Deixarei para amanhã, com a mente mais tranquila, farei o que preciso. Meu único receio é cair nas mãos de charlatães, mas tenho que correr o risco. É melhor voltar para casa. Havia prometido a Idalina conversar com Dona Carminda. Porém, como lhe dizer que ela nada poderia fazer por eles, dado o tipo de trabalho que fora realizado? Só serviria para deixá-la mais nervosa e acusá-lo ainda mais. Pensou um pouco e... E se eu lhe dissesse que não a procurei? Não quero mentir mais para Idalina. Ela não merece. Decidido a falar a verdade, não poderia também deixar de contar-lhe que estivera na casa da outra e o que descobrira. Talvez Idalina me entenda e me ajude, compreendendo minha sinceridade e o desejo de me ver livre de tal situação. Posso até convidá-la a me acompanhar. Quando chegou em casa, notou que o ambiente estava conturbado, pesado. Idalina abordou-o, dizendo que Jane havia ligado, dizendo que sentia-se bem e desejava voltar para casa. O que você acha? Se ela se sente bem e deseja voltar, que volte, ora. E se aquelas dores voltarem novamente? Vamos fazer uma última comprovação, Idalina. Mande o Eduardo ir buscá-la. Irei eu mesma. Não, eu preciso conversar com você. Acho que já conversamos o que era necessário. Você tem de saber o que eu fiz hoje. Resolveu alguma coisa? Peça ao Eduardo para ir buscar a Jane e mande Dulce ir com ele.
Eu a esperarei em nosso quarto para conversarmos. Estamos apresentando A Caminho da Redenção. Voltamos a apresentar A Caminho da Redenção, adaptação de Sidney Carbone. Pronto. Estou aqui. O que aconteceu de importante para querer falar-me? Que providências tomou para que a paz volte ao nosso lar? Estive no centro conversando com Dona Carminda, mas, pelo que narrei, ela concluiu que desta vez é um trabalho diferente e foge à sua capacidade de ajuda. Por quê? Não são os espíritos que o realizam? Sim, mas disse-me que a pessoa encarregada de fazê-los usa de instrumentos. Eu não compreendi muito bem e ela também não quis entrar em detalhes, recusando-se até a indicar alguém que pudesse nos ajudar. Quer dizer que continuaremos à mercê da vontade daquela que quer nos expulsar desta casa? É o que ela pretende, mas nunca conseguirá. Ora, Paulo, você... Espere, eu ainda não terminei. Quando deixei o centro, desesperançado, não sabia o que fazer. Pensei muito, então resolvi procurar aquela mulher. Para que ela mandasse desfazer o trabalho que fez, ou... porque estava com saudade, hein? Não seja sarcástica, Idalina, por favor. Eu só estava pensando no bem da nossa família. Tarde demais para isso, não acha? Continue. Bem, ela não estava em casa, mas eu não contava com o que ocorreu. Penso até que o que descobri tenha sido ajuda de Deus para nós. Deus não se coloca nisso. Se nem Dona Carminda o quis. Não foi questão de não querer. Ela ofereceu-se para voltar aqui e fazer preces, mas dado ao tipo de trabalho, é só quem faz que o desmanche. E como vamos saber quem fez? Se aceitam tal empreitada por dinheiro, fazem e desfazem quantas vezes forem solicitadas, desde que o dinheiro vá à frente. Tem razão, mas temos que nos submeter. Afinal, o que você descobriu na casa da sua amante? Como lhe disse, ela não estava. Enquanto a aguardava, folheei uma caderneta de endereços e anotei 3 locais que concluí devem ser para tais serviços. E foi até eles? Não, mas tenho-os comigo. Penso em procurar esses locais amanhã e gostaria de que me acompanhasse. Eu? É para que entenda o quanto estou sendo sincero com você. Não desejo ir a lugar nenhum dessa natureza. Mas, Idalina... E é bom você saber que contei tudo à sua irmã. Não devia ter feito isso. Leda devia saber, uma vez que sempre a incomodamos quando precisamos tirar nossos filhos de casa. Estou envergonhado. E não sei como irei olhar para ela de agora em diante. Deveria envergonhar-se do que fez. Não do conhecimento que as pessoas tomem do fato. Ele nada muda por isso. O mal é sempre mal, revelado ou não. Não fale assim. Quando a nossa casa retornar à paz, você me compreenderá. Você não imagina o quanto eu gostaria de ficar frente a frente com essa criatura com a qual se envolveu. Jamais eu a exporia em tal situação. Se a conhecesse, quereria estar o mais longe possível de sua grosseria e impiedade. A conversa se estendeu por quase 1 hora, tempo suficiente para que Jane voltasse da casa de Leda, acompanhada dos irmãos. Informada por uma empregada que os pais estavam no quarto, ela foi ter com eles. A alegria de vê-la bem foi muito grande. Como está, filha? Bem, papai. Depois que saí de casa, nada mais senti. O que há aqui que tantas coisas ruins têm nos acontecido? Bem, eu... Não há nada, filha. Talvez estejamos passando por uma fase difícil, mas devemos ter paciência, logo passará. Nada há que não termine, tenha confiança. O importante é que você está bem. E até quando? Quis voltar, mas não sei se as dores também poderão retornar. Não fique pensando nelas, querida. Ore bastante. Peça a Deus para protegê-la que nada acontecerá. Eu orei tanto e de nada adiantou. Deve ter adiantado, filha, não sabemos. Nossas preces nunca são perdidas se a fazemos com amor. Bem, por hora vamos encerrar esta conversa e descer. Já passa das 8 da noite e o jantar deve estar pronto. Não quero atrasar a cozinheira. Ela mora longe e depende de ônibus. Aquela noite foi tranquila. Jane sentia-se bem, mas Dulce estava amedrontada sem saber por quê. Deitou-se, mas não conseguiu dormir. Em dado momento, levantou-se e foi ao quarto dos pais. Bateu levemente na porta
e abriu-a em seguida. Papai, mamãe, vocês estão acordados? Sim, filha. O que há? Posso entrar? Claro. Aconteceu alguma coisa, filha? Não sei o que é, mas sinto um medo muito grande em meu quarto. Assim que me deitei, pareceu-me que alguém me observava. De onde você tirou essa ideia, querida? Não são ideias, são sentimentos. Você viu alguma coisa em seu quarto? Não vi, mas eu senti. Deve ser impressão sua por todos os transtornos que estão acontecendo nos últimos dias. Eu não quero dormir lá, mamãe. Pois vá dormir no quarto de hóspedes. Eu ficaria sozinha do mesmo jeito. Posso dormir no quarto da Jane? Mas lá só tem uma cama. Eu durmo no chão mesmo. Vê lá se tem cabimento. Eu não me importo. Fale com sua irmã. Se ela concordar, eu levo o seu colchão para lá. Jane aceitou que a irmã dormisse em seu quarto. Dulce acalmou-se, logo pegou no sono e o resto da noite foi tranquila. Pela manhã, após o desjejum, os irmãos foram cumprir suas obrigações escolares. Paulo, antes de sair, insistiu com Idalina. Não vai mesmo comigo aos endereços de que lhe falei? Repito que jamais iria a um lugar desses, ainda mais em situação tão humilhante. Eu não gostaria de ir sozinho. Convide a Leda. Ela já sabe de tudo mesmo. Tenho certeza que ficará satisfeita em acompanhá-lo. Acho que vou fazer isso. Pretende ir agora, de manhã? Vou primeiro à indústria, passar umas ordens e irei em seguida. Tenha um bom dia. Na indústria, Paulo desembaraçou algumas atividades pendentes do dia anterior e, após, comunicou-se com a irmã. Estava constrangido, mas ela era compreensiva e não o acusou. Aceitou prontamente acompanhá-lo e combinaram que em 1 hora ele passaria por sua casa para apanhá-la. Já sabe onde iremos primeiro? Como não conhecemos nada, vamos pela ordem dos endereços. Rodaram bastante. Os lugares eram afastados, mas eis que conseguiram chegar ao primeiro. Paulo estacionou o carro em frente. Que lugar estranho. A casa é comum, simples. Parece moradia de gente muito pobre. Vamos fazer o seguinte. Você fica aqui no carro e eu vou falar com a pessoa que mora aí. Tudo bem. Leda desceu e foi bater à porta da humilde casa. Alguns segundos depois, a porta se abriu e uma mulher, já idosa, a atendeu, perguntando o que ela desejava. Senhora, estamos com problemas, eu e meu irmão ali do carro. Soubemos que aqui se faz trabalhos e poderíamos obter alguma ajuda. Isso é verdade? A porta se abriu e uma mulher, já idosa, a atendeu, perguntando o que ela desejava. Senhora, estamos com problemas, eu e meu irmão ali do carro. Soubemos que aqui se faz trabalhos e poderíamos obter alguma ajuda. Isso é verdade? Da parte de quem a senhora vem? Uma amiga indicou-me esta casa, dando-me o endereço. Pode chamar o seu irmão e entre. A um sinal de Leda, Paulo deixou o carro e entraram na casa. A senhora os levou a um pequeno quarto cheio de objetos e imagens próprios para a realização de seus trabalhos. Qual é a necessidade dos senhores? O que desejam resolver? Paulo, esperto, não expôs de pronto seu problema. Apenas fez-lhe algumas perguntas, acrescentando que um dos filhos precisava de ajuda. Que espécie de ajuda desejam? O que ele pretende? A senhora consegue o que as pessoas pretendem? Depende do que. Pedimos e sempre somos atendidos. Alguns jovens desejam arrumar casamentos, outros desembaraçar negócios. E temos conseguido. Como é o seu trabalho? Oro e faço os meus pedidos e sempre tenho sido bem-sucedida. E quanto devemos pagar para o que desejamos? Não cobro muito caro. Os senhores veem, preciso de velas para os pedidos e também preciso viver, mas não cobro muito. O que a senhora me diz quando uma pessoa aparece com uma dor muito forte, estranha aos médicos que nada conseguem diagnosticar e não passa com nada a menos que a pessoa deixe o lugar onde se sente mal?
E, ao voltar, a dor retorna até mais forte. Quem está passando por isso? É um amigo meu. Eu pergunto por curiosidade porque ele está pensando que alguém lhe tenha feito alguma coisa para sentir-se assim. Felizmente, não é o nosso caso. E qual é o caso dos senhores? Até agora nada me disseram. A senhora não respondeu a minha pergunta. Eu nada sei sobre isso. Há pessoas que realizam esse tipo de trabalho, mas eu não saberia lhe dizer como. Uma vez contaram-me que para esse tipo de trabalho utilizam-se de instrumentos. Que instrumentos são esses? Nada posso lhe dizer a esse respeito. Não é o meu modo de trabalhar. Paulo, ouvindo-a, concluiu que ali nada havia do que precisava, e para não perder mais tempo, deixou-lhe uma quantia em dinheiro, prometendo voltar em breve. Leda compreendeu e, sem dizer nada, acompanhou. Paulo dirigia através de ruas e vielas, deixando aquela região pobre. O lugar a que deveria ir talvez fosse mais requintado, pensou, pois cobrava caro. A busca agora era para o endereço que trazia o chavão Conserte a Sua Vida. Chegando a uma rua de maior movimento, verificou estar no rumo certo. Leda, com o vidro do carro aberto, ia verificando os números até que... Pare o carro, Paulo. É ali. Ele estacionou um pouco além, pois alguns veículos de alta categoria estavam estacionados à porta, inclusive um táxi que esperava por um cliente. Vamos descer? Claro. Desceram e entraram na casa. Numa sala pequena, algumas pessoas aguardavam. Uma atendente informou-lhes de que trabalhavam apenas com hora marcada, mas se tivessem paciência de esperar, poderiam ser atendidos após a saída do último cliente. O que acha, Paulo? Eu só saio daqui depois de resolver este problema. Tudo bem, moça. Nós aguardaremos. A moça indicou-lhes 2 cadeiras onde se acomodaram. Paulo sentia-se envergonhado. Olhava para as outras pessoas sorrateiramente, como querendo esconder-se. Depois de mais ou menos 15 minutos, a cliente que estava sendo atendida saiu de uma sala e passou por eles sem olhar para ninguém. Paulo estremeceu e virou o rosto com medo de ser reconhecido. A mulher passou, tendo seu olhar em direção à porta de saída e não o viu. Leda, que a tudo observava, curiosa para ver que tipo de pessoas frequentavam tais lugares, olhou-a muito bem, mas não lhe passou despercebida a atitude de Paulo, e perguntou-lhe baixinho. Você a conhece? É ela, Leda. É ela. A outra? A sua amante? Sim, é ela. Estamos no lugar certo. Graças a Deus ela não me viu. Nenhuma palavra mais foi trocada e 2 das pessoas que esperavam foram chamadas para entrar. Nesse instante, um forte barulho, como uma batida de carro, se fez ouvir e um tumulto inusitado começou a ser sentido vindo da rua. O que será que houve? Uma batida de carro, com certeza. Um homem desarvorado entrou na sala dizendo que na esquina próxima um acidente grave havia ocorrido. Um caminhão, fazendo o cruzamento em grande velocidade, colhera um táxi que dali havia saído, arremessando-o do outro lado da rua de encontro à parede. Os seus ocupantes, o motorista e uma senhora, estavam muito feridos, talvez mortos. Será que a senhora do táxi era a mesma que saiu há pouco daqui? Não pode ser. Nervosa, Leda fez a pergunta ao homem e este confirmou, pois vira quando ela deixou a casa e entrou no veículo. Ai, meu Deus. Tenso, Paulo levantou-se e... Vamos verificar isso, Leda. E saíram correndo, se dirigindo ao local do acidente. Um grande número de pessoas circundava o carro. Paulo abriu passagem e chegou bem próximo do veículo. E então, pôde comprovar que a mulher era mesmo Fausta, que desmaiada ou morta no banco de trás, esvaía-se em sangue. É ela, meu Deus! É Fausta! Que morte horrível! A polícia não tardou a chegar, confirmando que ambos, motorista e acompanhante, estavam mortos.
Paulo ficou desorientado. Não sabia se voltava àquela casa ou ficava na companhia de Fausta. Nem mesmo sabia se identificava, dizendo que a conhecia. O que farei, Leda? Estou sem ação. Digo que a conheço e tomo as providências necessárias ou deixo-a entregue às autoridades competentes para a iniciativa? Não a deixe ao desamparo. Pelo menos sabe que é a última vez e depois estará livre de tudo isso. Nesse momento, porém, Paulo sentiu um estalo na cabeça. Meu Deus, como pude esquecer? Do que está falando? De algo terrível, Leda. Algo muito terrível que terei de enfrentar. O que é? Esqueci-me completamente das meninas. Que meninas? De que está falando? Quer me explicar de que meninas está falando, meu irmão? Sem responder, ele aproximou-se dos homens da polícia que retiravam os corpos do carro e apresentou-se como um conhecido da vítima. Queria auxiliar e, assim que o corpo fosse liberado, ficaria por sua conta. A polícia o orientou quanto ao procedimento. Depois de passar pela perícia policial, o corpo seria enviado ao local destinado para o velório. Leda ouvia tudo sem nada entender. Quando os corpos foram levados e os curiosos se afastaram, Leda repetiu a pergunta que estava entalada em sua garganta. De que meninas você estava falando, Paulo? Vamos sair daqui, vamos embora. Não vai voltar àquela casa para a consulta? Hoje não, nem mesmo sei se será mais preciso. Responda então a minha pergunta, por favor. No carro lhe contarei tudo. Eu vou precisar mesmo de sua ajuda. No carro, dirigindo com as mãos trêmulas e o coração apertado, Paulo abriu o jogo com a irmã. Contou-lhe das 2 filhas que tinha fora do lar e que não sabia de sua verdadeira família. Leda ficou arrasada. E como conseguiu esconder das crianças que tinha esposa e mais 3 filhos? Eu mentia. Dizia que trabalhava fora, assim justificava minha pouca permanência ao lado delas. Ah, Paulo, sei que não é o momento, porém, se nada lhe havia falado ainda, não posso deixar de fazê-lo agora. Tão indignada estou. Nunca pensei que você fosse tão insensato e inconsequente. Nem sempre temos a força suficiente para resistir a certas tentações e depois somos obrigados a arcar com problemas terríveis e de difícil solução. E o que você vai fazer agora? Não sei ainda. Entretanto, devo procurar minhas filhas e contar-lhes o que houve. Elas não têm mais ninguém aqui. E como ficarão? Você terá que se responsabilizar por essas meninas. Já pensou como a Idalina vai ficar quando souber? Nada direi a ela. Já lhe causei muito sofrimento quando revelei que tive outra mulher fora do casamento. Eu não quero que ela sofra mais. Mas ela terá de saber, Paulo. Francamente, eu não queria estar em seu lugar. Eu preciso da sua ajuda. Vamos comigo procurá-las, já devem ter voltado das aulas. O que você vai dizer a elas? A verdade, que a mãe dela sofreu um acidente grave e perdeu a vida. Elas sofrerão muito. Certamente não sabem a mãe que têm. Além disso, são crianças e não percebem certas coisas. Mas mãe é mãe. Elas não poderão ficar sozinhas. Você precisará lhes dar amparo e companhia. Nunca pensei que tal desgraça pudesse se abater sobre a minha cabeça. São as consequências dos atos impensados. Por favor, Leda, não me censure mais. Você me acompanha até a casa das minhas filhas? Eu ainda tenho muitas providências a tomar. Tudo bem. Enquanto você sair para as medidas necessárias, eu lhes farei companhia. Obrigado pela sua força, Leda. Você precisa se comunicar com Idalina. Essas coisas demoram para serem resolvidas e ela vai estranhar sua demora. Peço-lhe outro favor. Ligue para ela e diga que aconteceu um imprevisto, mas que está tudo bem. Ela vai querer saber qual foi o imprevisto. O que lhe direi? Sei lá, invente qualquer coisa. Quando tudo terminar, enfrentarei a realidade e abrirei o jogo. Já em frente à casa de Fausta, Paulo e Leda desceram do carro. Como vai me apresentar às suas filhas? Diria a verdade, que você é minha irmã. Não quero nem pensar no que irá acontecer depois. Vamos resolver os problemas do momento por agora. Parece que você está tentando se isolar. Recusa-se a pensar neles? Não me recuso, mas as resoluções e providências mais imediatas são tantas que me encontro aturdido. Nunca pensei que isso pudesse me acontecer. Não adianta ficarmos aqui falando à toa. Vamos entrar de uma vez. Quando Paulo e Leda entraram na sala,
Celina e Célia já estavam em casa e se surpreenderam. Correram para abraçar o pai e ficaram olhando para Leda. Vocês estão bem? Sim, esperávamos mamãe e foi você quem chegou. E a empregada não está com vocês? Ela nos trouxe da escola e foi embora como faz sempre. A mamãe não deve demorar. E quando voltar, ficará muito contente de encontrá-lo. Estávamos com saudades de você. Quem é essa senhora, papai? Essa senhora é minha irmã, tia de vocês. Não sabíamos que tínhamos uma tia. Você nunca nos contou. Há outra coisa que o papai precisa contar a vocês. Ouçam. Abraçando-as e afagando seus cabelos, Paulo contou-lhes o que havia ocorrido. Elas desabaram num choro convulsivo. Paulo procurou acalmá-las. Vamos, não fiquem assim. Vocês não estão sozinhas, tem a mim. Eu vou precisar sair para cuidar de liberar o corpo da mãe de vocês, mas a tia Leda vai ficar aqui fazendo-lhes companhia. Eu quero ver a mamãe. Eu também. Vocês a verão. Depois que o corpo for para o velório, eu virei buscá-las. O momento era de comovente tristeza. As meninas, agarradas ao pai, não queriam deixá-lo sair. Não nos deixe sozinhas, papai. Fique com a gente. Não posso, queridas. Eu tenho que tomar muitas providências. Eu vou ficar aqui lhes fazendo companhia. Sou a tia de vocês e já as amo muito. O papai não vai demorar. Por fim, sugestionadas pelas palavras carinhosas de Leda, elas soltaram Paulo e ele foi desincumbir-se de sua tarefa. Em 2 horas estava de volta, encontrando-as mais calmas pelo conforto que Leda lhes transmitira. Que bom que estão mais calmas. Já podemos ir ver a mamãe? Daqui a pouco, querida. Ligou para a Idalina, Leda? Sim, mas foi muito difícil mentir-lhe. Ela queria saber por que você mesmo não havia ligado para contar que imprevisto tinha acontecido. Eu tentei convencê-la de todas as formas de que estava tudo bem, mas não sei se ela acreditou. O corpo já foi liberado? Sim, e está no velório municipal. Eu vou levar as meninas. Você nos acompanha? Claro. Leda ficou por cerca de 1 hora no velório junto do irmão e das sobrinhas. Agora preciso ir, Paulo. Arlindo e meus filhos já devem estar preocupados com a minha demora. Você devia ter ligado para sua casa explicando tudo. Achei melhor não. Prefiro conversar com Arlindo pessoalmente. Amanhã, antes dos funerais, eu virei para ficar mais um tempo com vocês. Obrigado por tudo. Não sei o que faria se não fosse a sua ajuda. Eu sou sua irmã, e mesmo não concordando com tudo de errado que você fez, o amo muito. Você vai passar a noite aqui? Sim, mais tarde eu vou para casa tomar um banho, trocar de roupa e depois voltarei. E as meninas? Liguei para a empregada de Fausta vir até aqui para cuidar delas enquanto me ausento. Ela concordou e já deve estar chegando. O que você vai dizer a Idalina? Apenas a verdade. Vai falar das meninas? Não sei. Dependerá do rumo que a conversa tomar. Acredite, meu irmão. Vou orar a Deus para que o ajude a resolver esta situação tão conflitante. Em casa de Paulo, ninguém ainda havia jantado para esperá-lo e ficaram contentes ao vê-lo chegar. Boa noite. O que aconteceu, papai? Já passou meia hora do horário do jantar. Ficou trabalhando até agora? Esta não é a primeira vez que me atraso no horário das refeições. Pessoas de negócios nunca têm horários. Vamos nos sentar que estamos todos famintos. Eu não vou jantar. Preciso sair novamente e não posso perder muito tempo. Só vim tomar um banho e trocar de roupa. Aonde o senhor vai? Resolver um assunto importante que exige minha presença. Idalina, me acompanhe até o quarto, por favor. Precisamos conversar. Assim que entraram no quarto, Paulo fechou a porta à chave. Por que isso? Porque não quero que ninguém nos interrompa. O que aconteceu? Não engoli o telefonema da Leda dizendo que vocês tiveram um imprevisto. Mas ela falou a verdade. Isso não importa agora. Afinal,
Encontrar o lugar onde sua amante fez trabalho para atormentar a nossa vida? Idalina, aconteceu uma tragédia. Tragédia? Encontramos sim o lugar. E quando estávamos aguardando a nossa vez de ser atendidos... E ele conta-lhe da morte de Fausta e as providências que tomou em relação ao corpo, mas não teve coragem de falar sobre as meninas. Quando terminou... E você chama isso de tragédia? Ora, faça-me o favor. Isso não é tragédia. É uma bênção de Deus por ter levado criatura tão perversa. A Caminho da Redenção. Obra de Essa de Queiroz, psicografada por Wanda Canuti, adaptação de Sidney Carbone.